tema que eu escolhi falar foi sobre uma flecha do Mahalila, cujo nome é dar-se conta, tomar consciência, dar-se conta. Em outras oportunidades, eu já falei dessa flecha também, ou seja, desta possibilidade de expansão de consciência. E essa flecha do Mahalila, o dar-se conta, não sei se vocês estão vendo, vão conseguir ver, ela está aqui. Ela vem da casa 37 e leva a pessoa à casa 66, a uma casa da plenitude, uma casa de Ananda em sânscrito. Então, nós precisamos entender a diferença entre uma pessoa que se dá conta e de uma pessoa que não se dá conta. E então, o que significa dar-se conta? Dar-se conta é dar-se conta da sua real natureza, aqui dentro do Mahalila. Dar-se conta é perceber a nossa real natureza. E qual é a nossa real natureza? E aí que essa que é a pergunta que faz toda a diferença na compreensão de todo o nosso processo de estar no mundo. Então, quando nós temos ideia, quando nós começamos a perceber que nós temos uma natureza que não é esta que a gente acha que é, ou seja, qual que é a natureza que a gente acha que é? Então, se nós podemos fazer isso como uma brincadeira, um teste, quando você pergunta para uma pessoa quem ele é, ele vai dizer que ele é isso ou aquilo, que ele é pedreiro, que ele é engenheiro, que ele é médico, ele vai descrever-se a partir de suas profissões, a partir de sua origem, a partir de várias coisas que ele entende que é ele. Mas tudo isso são nossas construções. Existe algo mais profundo que a gente pode reconhecer dentro de nós e que às vezes nós não, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não consegue perceber que ele é mais do que aquilo. Não é que ele não é aquilo, ele é mais do que aquilo. Esse rio profundo de si mesmo, essa natureza profunda precisa ser descoberta. E quando nós não descobrimos essa nossa natureza mais profunda, precisa de mergulho para você perceber a sua profundidade. É como uma piscina, ela tem um lado raso e um lado fundo. Olhando de cima, você não sabe onde é que ela é mais profunda, onde ela é mais rasa. Você precisa entrar dentro dela para descobrir a profundidade de um rio, do mar, de uma piscina, de um lago. A profundidade não é percebida de cima, ela é percebida no momento em que você é capaz de entrar dentro desse lago, dessa piscina e experimentar essas profundidades. Então, o que significa isso? Traduzindo em outras palavras, significa interessar-se por perceber quem é o seu mundo interno. O seu mundo interno. Então, eu vou tirar o quem é você e vou interessar em perceber o seu mundo interno. Ultrapassar a barreira emocional. Nós não somos as nossas emoções, que é a principal questão. Então, digamos, a gente primeiro se identifica com as nossas performances, com nossos fazeres, afazeres, com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, com aquilo que a gente é reconhecido por outras pessoas. Depois, a gente entra numa esfera mais íntima, que é a esfera emocional, da percepção das nossas emoções. Isso fica evidente para as pessoas, uma parte só das nossas emoções. Porque nós conseguimos ter uma leitura das emoções, porque nós aprendemos essas leituras sutis, de perceber que uma pessoa está com raiva, perceber que uma pessoa está emotiva, perceber que ela está chateada, ou que ela está feliz ou está alegre. Mas a nossa percepção de fora não é uma percepção real do que a pessoa está sentindo. Quem percebe verdadeiramente a sua própria emoção é a própria pessoa que sente essa emoção. Então, ela que tem essa dimensão do mundo interno, ela que tem dimensão daquilo que ela está sentindo, daquilo que se passa no seu interior. Inclusive, nós podemos mascarar isso. Eu posso estar sentindo uma coisa e está num tumulto dentro do meu coração e estou passando uma imagem de tranquilidade. Então, uma imagem de serenidade, quando dentro de mim tem um tumulto, uma grande tempestade está ali acontecendo. Então essa natureza, esse nosso lado subjetivo, a nossa vida interna, ela é percebida por nós mesmos. Mas nós precisamos querer entrar
e olhar para esse mundo subjetivo, querendo conhecê-lo. E aí que faz a diferença entre este mergulho, quem mergulha e quem não mergulha. Porque nós também podemos entender o nosso mundo interno com um olhar externo, com o olhar de quem nos vê. E o olhar de quem nos vê é sempre um olhar superficial daquilo que a gente sente e um olhar que modela ou que tem regras para aquilo que a gente sente. Então, veja bem, nós podemos ser impactados com o olhar de fora e este olhar de fora sobre nós mesmos nos obriga a adaptar, às vezes de uma maneira correta, às vezes de uma maneira completamente incorreta. Então, a regular as nossas emoções ou não, a regular no sentido de você não pode sentir isso, você tem que se comportar dessa maneira ou daquela, ou o externo também nos educa, digamos assim, positivamente, não é só negativamente, mas é sempre externo. Então, entender as nossas emoções e querer entender não só as nossas emoções, mas eu estou falando das emoções como uma camada que está ali, que tem um efeito muito forte em nós, extremamente poderoso. Então, querer entender a nós mesmos nas emoções e para além das emoções é essa nossa capacidade e nossa vontade de querer mergulhar. Porque nós podemos pegar este mundo, esse olhar externo e falar assim, eu não devo sentir isso. Eu tenho que suprimir. E ali nós começamos um processo de repressão das nossas emoções, que não é a melhor maneira, mas não é nem reprimir e nem expressar de qualquer jeito. Então, qual é o ponto dessa história? Nem é reprimir e nem é expressar de qualquer jeito. E ali, entre uma e outra, entre uma repressão e uma negação, antes da repressão tem uma negação. Então, antes de reprimir, tem pessoas que, por dificuldade de aprofundar nesse mundo, de olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo, elas não negam as emoções, nem percebem que tem, percebem incômodos, mas não são capazes de nomear, não são capazes de identificar, não são capazes de reconhecer em si mesmo essas emoções. Então, tem uma negação e ali tem um tapume ali emocional, não quero nem olhar. Dali nós passamos para um outro estágio, que é perceber as emoções, reprimi-las ou perder-se nelas. Então, o trabalho é um trabalho de autoconhecimento, de dar-se conta. Mas o grande desafio humano e o grande desafio da psicologia e da espiritualidade, de todos os caminhos espirituais, é justamente ultrapassar esta barreira, esta arrebentação do mar, se você estiver entrando no fundo do mar, ultrapassar esta área, essa zona de arrebentação, onde nós nos confundimos com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos estados internos e nos identificamos profundamente com eles. Então, toda a prática espiritual visa ultrapassar esta barreira, visa você perceber que tem mais profundidade para além daquilo. Então, quem não está investido nisso, ou quem não tem, e ali essas conversas todas, essas leituras, essas lives, todas elas servem apenas para ajudar a gente no lado intelectual, mental, a aceitar algo que às vezes a gente ainda não experimentou, que é acreditar que depois dessa arrebentação possa existir um mar mais calmo, onde você entra em contato com áreas suas que são mais profundas. E essas áreas profundas, elas precisam ser um sonho nosso de alcançar, um sonho de consumo. Você nunca experimentou andar num carrão, mas você já viu foto, você já viu situações em que você se vê lá e que você quer estar lá. Ou você nunca imaginou que você pudesse ter uma vida de relacionamento afetivo saudável, ou que você pudesse morar em algum lugar que faz sentido para você, ou alcançar alguma coisa que você pensa que gostaria muito de alcançar, mas você não sabe como.
mas você tem o desejo de ir para aquele lugar. Então, nós precisamos desejar ir para lá. Então, para isso serve todas essas conversas, porque nós precisamos desejar conhecer um aspecto nosso que seja mais profundo. Senão, a gente vai acreditar que não existe isso, que não existe essa possibilidade. Não, isso não é para mim, isso não existe, eu não posso. Nossa, eu não consigo superar essa raiva, eu não consigo superar esse apego, eu não consigo fazer assim ou assado. Então, ali nós estamos identificados, e é isso que o Lila fala, Mahalila fala. Então, nós estamos identificados com estados nossos emocionais, estados que são grandes desafios, são os grandes desafios, não é simples. Não é simples. Quando eu falo, você tem que sonhar e ultrapassar, é porque é justamente ali uma grande jornada, é uma grande jornada evolutiva, e tem muitas provas, e tem muitos desafios, mas tem que ter esta fé que eu estou indo para algum lugar, eu estou indo para a frente, que tem mais algo ali acima. Então, esse processo de desenvolvimento da consciência é da consciência de si, quem sou eu? Desenvolver a consciência de si, desenvolver, empenhar-se e desenvolver um desejo de ultrapassar as nossas camadas emocionais. Não são só as emocionais, mas as emocionais são essas que nos pegam, porque as emocionais, elas vêm como um pacote. Ela vem com um pacote de emoção, de crenças, de modos de pensar. Então, quando eu tenho uma emoção que eu não elaborei, ela vira uma crença. Então, eu tenho uma emoção, algum momento da minha vida lá na infância, isso vira como um complexo de coisas, ela vira algo que me impacta, não só no nível emocional, mas também no nível mental, quando uma emoção se transforma, por exemplo, numa crença. Então, eu tenho uma emoção ali de me sentir mal, envergonhada, humilhada, ali eu desenvolvo a partir dali uma crença que é: eu não posso me expressar, eu sou burra, eu sou inadequada. Então, a emoção vem primeiro e depois vem uma elaboração mental distorcida, que é uma crença. Então, esse pacotão, ele define a nossa vida. Ele define como nós estamos, o estado nosso com que nós enfrentamos a vida e como nós vivemos a vida. E a diferença entre dar-se conta e não dar-se conta é imensa. Aqui no jogo do Mahalila, nós temos essa flecha do dar-se conta que tira você de um estado e leva você para um estado de maior plenitude que tem dentro do jogo, que é o estado de Ananda, que é o estado onde você se sente bem. Então, Ananda é um estado místico, profundo, mas na nossa realidade, aqui o que significa essa casa aqui no nosso dia a dia? Significa que você está bem, que você está com o seu coração pacificado, que você está se sentindo pleno, que você não está buscando aqui e ali, que seu coração tranquilizou, você está em paz. Então, enquanto nós não nos damos conta, enquanto estiver um tumulto, nós ainda não depuramos tudo isso que precisa ser depurado. Enquanto existe uma questão que aperta o seu coração, que deixa o seu coração pesado, que deixa o seu coração fechado, oprimido, enquanto houver essa confusão dentro do nosso chakra cardíaco, que é aqui onde estão retidas nossas emoções, aqui é a morada do ser, aqui é onde você encontra o seu ser superior. O que significa o seu ser superior? É o ser que está para além dos seus estados emocionais. É este lugar interno, ele fica aqui. Tanto que ninguém fala assim, eu sou Denise, e aponto para a mão ou aponto para o joelho. Não, eu sou Denise, aponto para aqui. Então, aqui, naturalmente, quando a gente sente essa região do peito é a região em que nós reconhecemos em qualquer cultura como lugar da morada do ser, onde você, eu sou. Naturalmente, você põe a mão aqui, você não põe a mão no outro lugar. Eu sou, tá aqui. Então, aqui nesse lugar onde você verdadeiramente que você está, isso aqui é a morada do ser, mas pode estar obstruído com um monte de angústias, emoções mal resolvidas, coração fechado, pesado, raiva, ciúmes, invejas, que
nos maltratam. Então, assim, como é que a gente lidou ao longo da história com as emoções? Primeiro, nós temos uma cultura espiritual que virou uma cultura moral em que lidou com e nos ensinou a lidar com as emoções com culpa, com muita castigo. A você, eu estou sentindo raiva, ou estou sentindo inveja, estou sentindo ciúme. Isto é olhado, lá no passado, isso era até hoje, né, gente? Se for pelo ponto de vista religioso, é considerado um pecado. Pecado, no sentido de pecado mal. Então, eu me lembro de quantas vezes eu confessava, porque eu nasci de uma família muito católica, então eu tinha 7 anos confessar lá com o padre, a gente tinha que confessar, e eu ficava assim, nossa, o que será que eu fiz? Ah, eu desobedeci papai e mamãe. Desobedeci papai e mamãe. E ali o pecado tinha que fazer penitência para o pecado. Então, veja bem, isso criou em muitas pessoas, em mim, inclusive, uma sensação de muita rejeição às nossas emoções. Há um sentido de desvalorização e culpa como consequência, uma grande culpa por você sentir as emoções. Então, as emoções, elas são naturais. Como que nós lidamos com ela, que é o ponto do autoconhecimento. Por que que a gente se apega a elas? Qualquer emoção, do ciúme, do medo, da raiva, da inveja, do orgulho, da vaidade, todas essas do pecado capital, da preguiça, todas elas são emoções, mas quando nós nos apegamos e não sabemos lidar com elas, elas viram uma estrutura egóica. Elas viram um jeito de estar no mundo, um jeito de atuar no mundo a partir dessas emoções. Então, o autoconhecimento nos leva a reconhecer esses padrões, mas não apenas a reconhecer também a nossa história que gerou isso, mas aí que o ponto chave, nós precisamos, além de perceber, além de reconhecer a nossa história, e muita gente no processo de autoconhecimento para aí, reconheço a minha história, mas não sou capaz de mudar. Reconheço o que houve, mas tem um outro salto evolutivo, que é o ser capaz de mudar. Então, o processo de trabalhar as nossas emoções, começa lá com um desejo, primeiro com uma sensação de que existe, com quase uma fé, uma esperança que seja, de que eu estou querendo acreditar, eu vou apostar que existe um estado de consciência, não de espírito, de consciência, que ultrapassa esses meus dramas. Então, existe dentro de mim um mar profundo, um lago profundo, profundidades, um rio profundo, e eu não cheguei nele ainda. Então, existe, eu preciso primeiro crer nisso. Então, isso faz toda a diferença no processo evolutivo. Porque para quem não crê, ele não vai investir nisso. Ele não vai acreditar que existe, ele não vai investir nenhum tipo de energia. Então, ele vai ser tomado pelas suas emoções e suas crenças. Então, sua vida vai ser decidida pelas suas emoções e suas crenças. Então, esse homem, essa mulher, esse ser, ele é um ser que ainda não despertou. Usando a linguagem moderna agora, do New Age, que tanto se fala do despertar. Então, esta pessoa ainda não despertou, porque ela não percebe que há um rio profundo dentro dela que ela precisa navegar, que ela precisa ultrapassar. E para ela perceber isso, ela precisa perceber algo importantíssimo que o Mahalila mostra, os padrões de repetição. Ela precisa perceber, por exemplo, que faça o que faça, ela está repetindo um padrão. Ela vai repetir um padrão de ser obediente, de ser boazinha, de ser isso, aquilo, de ser raivosa o tempo inteiro. Vai repetir padrões. Enquanto a pessoa não se dá conta de que ela repete padrões, ela não vai ter esta vontade de mudar. Então, começa a mudança quando eu percebo que eu estou repetindo padrões. Na hora que você percebe, estou repetindo padrões, e ali eu falo assim, uai, será por quê? Será que eu sou mais azarado que o outro? Ou será que tem algo meu ali que está me fazendo
repetir padrões. Estou sempre com o mesmo sentimento de raiva, estou sempre com o mesmo sentimento de impaciência, estou sempre com o mesmo sentimento de ansiedade, estou sempre me comparando com outras pessoas, estou sempre no ciúme e na inveja, estou sempre me sentindo poderosa e superior. Que isso? Não é um padrão? É um jeito seu de estar no mundo, foi construído como? Então, quando a pessoa começa a se cansar desse padrão, ela começa ali uma luz a aparecer na vida dela, uma luz de possibilidade. Ó, tem uma possibilidade de ser diferente. Será que tem? Ou no mínimo uma dúvida. Será que tem uma possibilidade de ser diferente? De estar, de perceber a mim mesmo diferente? Será que eu posso me libertar disso? E ali a sincronicidade da vida, ela trabalha a nosso favor, a favor da evolução. Ela não trabalha a favor da involução. Então, às vezes, nós fazemos pedidos para a vida e a vida não responde, às vezes aquilo não está a favor da sua evolução. Então, a vida está sempre do lado evolutivo, ela quer que as pessoas despertem. Então, chega na hora que você percebe isso, aparece uma live, aparece um livro, alguém fala alguma coisa e ali começam as sincronicidades a apontar uma direção. Então nós vamos nessa direção. Começamos um trabalho de despertar, como se você estivesse dormindo e ali de repente o sol começa a nascer, um passarinho canta aqui, canta ali e você, mesmo que tenha uma cortina pesada, um blackout no seu quarto, você fala assim, o dia parece que está amanhecendo, tem uma regulação interna que aponta para um despertar. Então você já está ali começando a se interessar pelo processo de autoconhecimento. E é uma longa jornada, mas é uma longa jornada para todos, não é só para você, porque é um reconhecer-se, é um perceber os seus padrões, ali entra uma fase de perceber a sua história, e depois entra uma superação da sua história, porque a história faz isso, mas você é influenciado pela sua história, mas você não, a história não pode te determinar. Então a história foi essa, mas o segundo salto é quando você consegue deixar a sua história para trás e reconhecer-se para além da sua história. E ali você começa a entrar em áreas mais profundas de você mesmo. Então, o processo de autoconhecimento, ele faz toda a diferença na sua vida. Quando você começa um processo de dar-se conta, ou quando você está lá esquecida de si, você está dormindo. Então, quando você está dormindo, você não comanda a sua vida. Então, você está dormindo, não despertou. Então, quem comanda a vida de uma pessoa que está dormindo são os instintos básicos. Quem é que está comandando a nossa vida quando nós estamos dormindo? São nossos instintos. Então, não tem uma respiração consciente, não tem um movimento consciente na cama, não tem nada. Você está dormindo. Então, para que você seja senhor da sua vida, você precisa despertar. Senão você será comandado por essas forças. Essas forças inconscientes são o quê? Os nossos instintos mesmos, as nossas crenças, as nossas estruturas emocionais que comandam a nossa vida e nos levam para, muitas vezes, repetição, quase sempre a mesma repetição de padrão que gerou aquele padrão. Então, um padrão se autoalimenta. Se eu tenho um padrão de que eu sou burra, só vou encontrar situações onde eu comprove que sou burra e não o contrário. Então, porque isso, quem está comandando a sua vida é o padrão. Nós somos muitíssimo mais inteligentes do que um computador. Então, imagine que você conhece os algoritmos, nós conhecemos os algoritmos. Se você pesquisa qualquer coisa, uma única vez, o seu Instagram, o YouTube, o Facebook, vai aparecer situações iguais, sempre iguais. Imagine que dentro de nós tem um algoritmo muitíssimo mais potente do que o das redes, o das mídias, da inteligência artificial aí dos computadores. Então, nós temos esta inteligência aí dentro de nós, que também faz isso. Então, eu saio do princípio de que eu sou uma pessoa incompetente, que eu sou burra, então vai trazer todas as situações, seja do futuro ou do passado, relacionados a isso. Então, você vai se ver num mar de incompetência, porque todas as outras situações onde você foi incompetente
não são trazidas para a sua consciência, só as situações onde você foi incompetente. E isso é muito sério, porque isso define a nossa vida para um lado ou para o outro. Então, nós precisamos investir no nosso autoconhecimento, seja nos processos terapêuticos, seja... Mas eu nem estou falando, vão todo mundo agora fazer uma terapia. Eu acho importante fazer terapia, mas não estou falando disso. Comece o seu processo de autoconhecimento com autoobservação. É aí que começa o nosso processo de autoconhecimento. O dar-se conta começa inicialmente com querer ver, com querer perceber-se, com olhar para si mesmo e falar assim, peraí, o que está acontecendo? Que emoção é essa? Estou reprimindo ou não? Que isso? Como é que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Será que tem outro jeito? De onde veio isso? Como é que surgiu isso? Quem sou eu para além disso? E ali nós vamos tendo essa sincronicidade começa a acontecer conosco, porque essa sincronicidade ela é um elemento evolutivo na nossa vida. Na vida de todas as pessoas, não é de uma pessoa ou de duas, é de todas as pessoas, porque a gente funciona por sincronicidade, por ressonância. Então aquilo que está ali, ela encontra ressonância fora de nós. E ali, o fora de nós, ele vem. Se acontece isso nas mídias, não vão acontecer dentro. O que o homem faz, ele tem como experiência a si mesmo o que acontece organicamente em nós. Então, é muito importante a gente perceber isso. Então, a minha pergunta e o desafio dessa semana é: você tem o hábito de auto-observar-se? Se não, comece a perceber aquilo que parece se repetir na sua vida. Comece a olhar sem julgamento. Comece a olhar para as suas emoções sem nenhum julgamento, só olhando para elas. Olhe para a sua raiva, olhe para o seu ciúme, olhe para a sua inveja, olhe para a sua egoísmo, vaidade, insensibilidade, qualquer coisa que seja. Olhe neutro, apenas olhe e fala assim, isso está em mim. Deixa eu observar, deixa eu observar. Observe, apenas observe. Esse é o começo e é um grande começo no nosso processo de autoconhecimento. Observar-se. Ali nós começamos a desenvolver a primeira etapa do processo de autoconhecimento e de transcendência, a criar um observador dentro de nós. Fica aí o desafio.